Olá pessoal, tudo bem? Antes de mais nada, quero dizer para vocês que está sendo um privilégio poder contribuir com vocês na preparação aí do vestibular. Espero que vocês estejam aproveitando bem as dicas que estão sendo passadas e a minha esperança é que vocês tenham um bom rendimento e sejam aprovados aí no nosso vestibular. A nossa dica através desse vídeo aqui é como fazer uma redação que atenda aquilo que é exigido no vestibular dos seminários da IPB. Você tem aí, você pode ver, a folha de redação do vestibular unificado 2013. Todo ano essa folha de redação vem exatamente como esta, ok? Muda apenas a sugestão do tema, mas você vai receber uma folha de redação exatamente como esta. Então você coloca o seu nome, que é o nome do candidato, e você deve observar aqui estas 5 instruções que são extremamente importantes para você fazer sua redação. A primeira: não ultrapasse o número de linhas abaixo, nem escreva no verso desta folha. Isso significa que você vai ter que fazer uma redação apenas no espaço que você tem, conforme você pode ver aqui. São 17 linhas. Segunda instrução: se precisar de um rascunho, use uma folha à parte. Essa folha à parte você terá à sua disposição no dia do vestibular. Leia os textos abaixo e reflita sobre eles. Você tem aqui 2 textos, são 2 textos que te ajudam a pensar no tema que é proposto aqui na sua redação, tá? Quarto, redija uma dissertação sobre o seguinte tema: mensagem agradável ou loucura da pregação. Então, esse tema tem relação com esses 2 textos. Portanto, o que você deve fazer é refletir nos textos e, pensando nesse tema, escrever a sua dissertação ou a sua redação. E por último, pede que você dê um título à sua redação, tá ok? Muito bem, eu vou dar algumas dicas para vocês de como criar uma estrutura para a sua redação. Porque a redação precisa ter, como já é pedido aqui, um título que tenha a ver com esse tema, e uma redação precisa ter uma linha de pensamento, ou seja, ela precisa ter uma introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Você não vai escrever essas partes na sua redação, apenas vai usar os espaços que tem a ver com isso que eu acabei de falar, que é uma introdução, um desenvolvimento da redação e uma conclusão. Então, o que eu digo para vocês: o título você vai colocar na primeira linha, tá? Lembrando que essa redação vai ser feita por escrito. Vocês estão vendo aí eu escrevendo no computador, mas é apenas ilustrativo. No dia você vai fazer com a sua caneta, vai escrever no papel, tá? Mas você vai colocar nessa primeira linha o título da sua redação, ok? E aí, você tendo sobrando para você aqui 16 linhas, use 2 linhas para você fazer uma breve introdução da sua redação. Eu sugiro que vocês dividam o desenvolvimento da sua redação em 2 ideias principais, que daqui a pouco eu vou dizer como que você faz. Sendo assim, se você vai fazer isso em 2 ideias principais, vai sobrar aqui 6 linhas para cada ideia principal, né? 1, 3, 4, 5, 6, uma ideia principal, e aí você usa mais 6 linhas para uma segunda ideia principal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Digamos que está sobrando aqui, mas tudo bem, digamos que aqui tem 6, e aí você usa as 2 últimas linhas para fazer uma conclusão, um fechamento da sua ideia, tá? Ok, essa é a distribuição aqui que eu sugiro para vocês. Quanto ao título, eu sugiro a vocês que vocês façam um título
baseado no tema, um título que tenha uma palavra-chave no início. O que é uma palavra-chave? É uma palavra que vai dar ligação do seu título com as suas ideias principais. Então, você pode fazer aí, o que é uma palavra-chave? Você pode fazer aspectos de alguma coisa, pensamentos sobre alguma coisa, características de alguma coisa. Tá entendendo? Problemas relacionados a alguma coisa e assim vai. É uma palavra-chave. Então eu sugiro aqui, vou dar como exemplo, pensando nesse tema, mensagem agradável ou loucura da pregação, digamos, vamos colocar o título, aspectos da pregação do Evangelho puro, ok? Então, aqui seria um tema que esteja relacionado, um título relacionado com esse tema, que fala sobre a loucura da pregação, ou mensagem agradável, aquela mensagem que não é uma mensagem da palavra, mas é agradável aos ouvidos. O que é melhor? O que a igreja deve usar? Então vamos pensar sobre alguns aspectos da pregação do evangelho puro, esse evangelho que é a loucura da pregação. Vejam só, eu vou usar as duas primeiras linhas como introdução. Então vejamos aqui, podemos colocar que a pregação do evangelho requer seriedade porque ela fornece uma mensagem que transforma. E aí você vai escrevendo uma parte introdutória para o que você vai dizer. Lembram que eu coloquei que, então, você vai desenvolver nas 6 primeiras linhas, então, eu vou desenvolver um dos aspectos. A palavra-chave do meu título é aspectos. Então, eu vou tratar aqui de 2 aspectos da pregação do evangelho puro. Vejamos. Eu posso colocar aqui que um dos aspectos da pregação do evangelho puro é que essa pregação não permite invencionismos para atrair pessoas. E assim você vai escrevendo e utiliza aqui pelo menos 6 linhas para desenvolver essa primeira ideia. E aí você vai para uma segunda ideia. Você pode colocar aqui: outro aspecto da pregação do evangelho puro é que essa pregação não é compatível com os métodos colocar na outra linha, mundanos. E assim por diante. Então você vai desenvolver essa segunda ideia até, então, as 6 ou 7 linhas. E você usa as 2 últimas linhas para fazer uma conclusão. Sendo assim, a loucura da pregação é o meio correto para abordar as pessoas. E assim sucessivamente você conclui a sua redação, ok? Então essa é a minha dica para vocês, tá? Entendam bem o tema, façam um título com uma palavra-chave, e essa palavra-chave vai ser a ligação entre a primeira ideia, veja, aspectos da pregação do evangelho puro. Um dos aspectos da pregação é tal, tal, tal.
e vai ligar na outra ideia principal da sua redação. O outro aspecto é esse, tá? Lembrando então que você faz uma breve introdução nas duas primeiras linhas e uma conclusão nas duas últimas linhas. Estão aí as minhas dicas para você fazer a sua redação. Creio que seguindo essas dicas você vai ter condições de fazer uma redação que vai agradar, ok? Cuidando da boa escrita, cuidando em escrever corretamente, fazendo uma letra legível, que é extremamente importante, porque a sua redação vai ser avaliada por pessoas que vão observar esses fatores, ok? Um grande abraço para vocês e bons estudos!